Então, nessa ação penal 503-780018, depoimento do senhor Carlos César de Oliveira. Senhor Carlos, como adiantei, o senhor está como testemunha nesse processo. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Eu vou advertir o senhor Carlos, apenas por força de lei, que se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Correto. Dito isso, eu vou passar a palavra aqui à defesa do senhor Renato Duque, que arrolou o senhor como testemunha. Obrigado, excelência. Senhor Carlos, boa tarde. Boa tarde. Há quanto tempo o senhor é funcionário da Petrobras? Há quanto tempo o senhor é funcionário da Petrobras? 41 anos e 8 meses. Nossa. O senhor poderia nos dizer qual a função que o senhor ocupou entre os anos de 2008 e 2011? Eu fui o gerente de implementação do projeto de ampliação do Novo SEMPS. Quando o senhor foi designado para essa função, a licitação já estava concluída? O processo de licitação, sim, já estava concluído. Mas então o senhor acompanhou quase toda a execução desse contrato, correto? Correto. Eu peguei um pouco no início, já iniciado, e também deixei muito pouco no final, mas peguei uma grande parte, a maioria. Na condição de gerente de implementação, o senhor tomou conhecimento da realização de aditivos a esse contrato? Sim, também. Em algum momento houve alguma interferência do então diretor Renato Duque para de alguma maneira beneficiar o consórcio na celebração desses aditivos? Não, nenhuma. O processo ele era conduzido pelo empreendimento, né, e submetia as autoridades competentes nos diversos níveis hierárquicos na empresa, até chegar ao diretor IDE e diretoria executiva. Okay. Então, até que essa situação chegasse à diretoria, havia todo um estudo, um processo técnico prévio, correto? Perfeito, correto. Satisfeito, excelência. Muito obrigado. Defesa de Roberto Capobianco, que também rolou testemunho. Boa tarde, senhor Carlos. Boa tarde. O senhor conhece a empresa Construcap? Construcap conheci porque ela participou do consórcio Novo SEMPS. O senhor conhece Roberto Ribeiro Capobianco? O nome me lembro do nome, mas assim, não me lembro de conhecê-lo assim. Tu sabe se ele ia nessa obra? Alguma vez o senhor encontrou com ele lá? Não me lembro. Alguma vez alguém da Construcap, ou o próprio Roberto Capobianco, lhe ofereceu ou lhe pagou propina? De forma alguma. O senhor tem conhecimento se algum funcionário da Construcap ofereceu ou pagou propina a algum funcionário da Petrobras? Não, funcionário em espécie alguma. O nosso relacionamento era rigorosamente profissional. Não tinha espaço. O senhor fazia a fiscalização do projeto, é isso? Eu era o gerente de implementação, responsável pela condução do contrato, né? E a equipe de fiscalização, tínhamos uma equipe que fazia esse trabalho de fiscalização, acompanhamento e gestão do contrato. O senhor gerenciava essa equipe? Exato. Satisfeito, excelência, sem mais. Obrigado. Os outros defensores têm indagações? Sim, doutor, então eu pedi para sentar aqui, porque deve ceder o lugar. Boa tarde, doutor Carlos. Boa tarde. Essa obra ela foi entregue da forma como planejada? Era uma obra complexa? É uma obra, eu diria, de média complexidade. E foi entregue corretamente? Foi entregue corretamente, conforme estabelecido no contrato, com alguns aditivos contratuais, né, de custo e de valor.
O senhor tem de prazo e tal. Tá, obrigado. O senhor tem conhecimento da licitação sobre serviços de fundação e estrutura para ampliação do SEMPES e implantação do Centro Integrado de Processamento de Dados, o CIPD, na cidade universitária Ilha do Fundão, no Rio de Janeiro? Eu tenho conhecimento. Quando eu cheguei lá, esse processo já estava bastante avançado. Então eu tomei conhecimento, sim. O senhor se recorda se foi a empresa Cogef que ganhou essa licitação? Recordo. A primeira licitação, sim. E o senhor se recorda se foi ela que concluiu essa obra ou se foi Andrade Gutierrez? Quando eu cheguei lá, a Cogef já não estava mais lá. Então não foi ela que concluiu. Quem concluiu foi a Andrade, sim. Não sei se concluiu a fundação completa. Completa eu acredito que não. Teve outros trabalhos. Mas foi Andrade. E o senhor poderia especificar o que foi essa obra? Essa licitação? Esse serviço prestado? Da Andrade Gutierrez? Isso, o senhor mencionou agora a fundação. O senhor poderia especificar com maiores detalhes? Bom, o trabalho de fundação era parte de estaqueamento, né? Dos blocos de concretagem e coroamento. É a parte de fundação mesmo, a fundação, rigorosamente a fundação. Que antecedeu depois uma outra licitação, correto? A conclusão da obra. Isso. Essa outra licitação, ela se subdividia em 3 certames, CPDI, Novo SEMPES e Central de Utilidades, ACU? O processo, a estratégia de implementação, quando eu cheguei, ela foi em três contratações diferentes. Uma para o Novo SEMPES, uma para o CIPD e uma para a Central de Utilidades. É isso mesmo que você falou. O senhor falou. Tá. O senhor se recorda se o consórcio Novo SEMPES participou desses 3 certames? Não me recordo. Tá. Quando eu cheguei lá, já estavam contratados. Mas o senhor se recorda quem fez o Novo SEMPES? Quem fez o Novo SEMPES foi o consórcio CNC. Tá, que é o consórcio Novo SEMPES. O consórcio Novo SEMPES. Isso. Ok, sem mais perguntas, excelência. Outros defensores têm indagações? O Ministério Público? Sem perguntas, excelência. Boa sem regulação. Sem perguntas. Obrigado. O juiz também não tem questões a serem colocadas nesse caso, então eu declaro encerrado o depoimento do senhor Carlos César de Oliveira.